nada é Mas fácil, aguenta. Glória a Deus. Que Deus é Eu vou falar rapidamente de algo que eu preguei ontem, né? E eu quero dar continuidade nesse livro. Não sei se vai ser a mesma interpretação, mas eu quero dar continuidade no dia de ontem. Abre sua Bíblia em Neemias. Nossa, glória. Neemias 2, verso 4 ao 5. Neemias 2, Do verso 2. Neemias 2, do 4 ao 5. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Acharam? 2. Amém. Do verso 4 ao 5, somente esse. Eu vou ler assim. Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? Nesta hora eu orei ao Deus do céu. E disse ao rei: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, talvez em outra tradução achar graça, né? Peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Ou em outra tradução está reedifique. Lê para mim o 4 e o 5, para mim ver a tradução. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse o rei ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Reedifique. Aleluia. Reconstrução, reconstrua, né? O que é tão bonito aqui que ele diz assim: se for do teu agrado, se o Senhor achar graça de mim, ou seja, né, benevolência, se o Senhor se importa comigo e entende o que está dentro de mim, então peço-te que me deixes ir ajudar onde está a cidade dos meus pais, né, para que eu a reedifique. Nós estamos passando por um tempo um pouco complicado, um tempo onde as igrejas, em geral, igreja, ser humano, vida, as pessoas, né, elas não estão se importando mais uma com as outras. Elas não estão mais querendo saber das dores mais uma das outras. E hoje a reconstrução na vida de alguém está sendo algo muito precário. A Bíblia diz, né, nós estamos numa campanha que nós precisamos orar, que a oração é a chave da vitória. Glória a Deus. Aleluia. Né? Meu lenço já está aqui. Glória a Deus. Nós precisamos orar. A Bíblia fala que sem oração não tem como a gente ver Deus, né? A oração, ela traz a comunhão entre o homem e o Senhor. Então a oração é algo que me aproxima de Deus e Deus também se aproxima de mim, né? Só que a oração também, ela traz um benefício muito maior. A oração, ela traz princípios. E um dos princípios que nós precisamos entender é chamado de obediência, né? Tem muitos que dão obediência ao Senhor. Meu Deus, obediência ao Senhor. Verdade. Então, todas as vezes que eu quebro um princípio, que eu quebro a obediência, eu também estou quebrando o elo de Deus na minha vida, né? Eu estou quebrando algo que Deus me ensinou a ter comunhão, a ter com Ele, a estar com Ele. E ainda ontem eu falava que quando nós quebramos princípio, a graça de Deus não se manifesta. Porque Deus, Ele é o dono da palavra. O que é a palavra? A palavra é o próprio Cristo. E nós não podemos quebrar princípio. Se nós desobedecemos, estamos quebrando princípio. Verdade. E Deus, Ele é o Senhor de toda a obediência. Então nós temos que entender a cultivar, a ouvir a voz de Deus. Mas como eu ouço a voz de Deus? Vai orar. Meu Deus, né? Aleluia. Vai ler a Bíblia. Verdade, Pai. Não tome decisões por você mesmo. Não tome decisões porque você acha que tem que ser, porque você acha que deve ser assim. Que o teu passo tem que ser Pai. assim. Aleluia. Que você acha que tem que colocar ali no lugar. Não, Meu as coisas Deus, não é assim, aleluia. né? Aleluia. Então, quando eu entendo que existe alguém que manda na minha vida, que comanda a minha vida, eu vou perguntar primeiramente para ele, né? Eu vou falar primeiramente para ele. Quando
a situação da onde ele veio, que a situação dos seus antepassados, dos seus familiares estava precária, estava devastada a cidade, ele ouve falar que o povo estava totalmente destruído. Só que Neemias, quando ele entende e vê a situação do povo, ele reconhece que aquele povo também errou, que aquele povo pecou contra o Senhor. E o que é pecar, o que é errar, o que é estar fora dos princípios, o que é estar distante de Deus. Todas as vezes que eu me lanço a estar fora de Deus, eu não estou trazendo também Deus para perto, e com certeza os meus atos serão atos de erros, de pecados. Só que Neemias, ele estava dentro de um palácio. E para uma pessoa estar dentro de um palácio, o perfil dela teria que ser, como eu falo no grupo, top. Não é qualquer pessoa que vai trabalhar na linhagem real dos reis, de qualquer jeito. Então Neemias estava ali para um propósito também, e porque também ele tinha confiança do seu rei. Como isso? Porque a Bíblia está me dando um respaldo. Se o Senhor achar benevolência ou a graça de mim, ou seja, o Senhor já confia em mim, eu já trabalho aqui há muito tempo. Ou seja, antes do Senhor tomar um vinho, é eu que tomo, porque se tiver que morrer, sou eu que vou morrer, não você. Então é para mim primeiro. Então, se eu achar graça de tudo aquilo que o Senhor já me conhece, o Senhor já conhece o meu trabalho, eu já convivo com o Senhor conhece o caráter que eu tenho, então me dê cartas para que eu possa ir à cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu novamente a reconstrua. Olha que coisa tão linda quando a gente entende que nós, quando construímos um elo com Deus, nós podemos pedir todas as coisas. E quando nós pedimos todas as coisas, se Ele quiser responder de imediato, Ele responderá e dará acesso para que nós possamos estar indo ou recebendo aquilo que nós apresentamos ao Rei. Então a Bíblia está falando de um homem que entende que o pecado daquele povo destruiu toda uma cidade. Aleluia. Só que ele olha para o estado daquela situação, ele diz, talvez para dentro do teu coração. Nós não sabemos qual foi a oração de Neemias, qual foi o seu particular com Deus. Olha como que é gostoso ter particular com Deus, algo particular entre eu e o Senhor. Só que a Bíblia fala que ele orou ao Deus do céu. Lá no capítulo 1 ele vai começar a falar, que ele ora ao Deus do céu pedindo perdão ao Senhor por todos os erros que foi cometido. Mas diante desse perdão, Neemias talvez ele faz uma oração ali dizendo, Senhor, eles pecaram, erraram, a cidade está destruída, devastada, mas eu não posso ficar do jeito que eu estou, vendo a condição do meu povo, dos meus antepassados, dos meus familiares, eu estando dentro da casa do rei, sabendo que aqui eu posso ter condições de chegar até lá, e através daquilo que o Senhor me deu, da onde eu estou, eles mesmos poder me abençoar para poder construir o que um dia foi destruído. Entenda, irmãs, que há um bem na tua vida. Há algo escondido de Deus, da parte de Deus, que está dentro da tua alma. Aleluia. E esse bem que está dentro de você faz com que as portas e os caminhos se abrem, porque o bem que está dentro de você, que é o Espírito de Deus, graças a Deus, ele faz morar aí, faz. Aleluia, glória a Deus, Aqui eu entendo que ele faz morada, Há um bem dentro da tua alma, há um bem dentro da tua vida. Entenda que tem lugares que Deus vai te permitir estar, que Deus vai te permitir colocar, que não vai ser um lugar por ser um lugar, mas um lugar de propósito que Deus vai te permitir estar. Deus não coloca a minha vida ou a vida de quem Deus tem um propósito maior em um lugar por apenas estar. Sempre haverá um propósito maior. Aleluia! Daquilo que nós não esperamos e daquilo que nós não enxergamos. Nós não sabemos de imediato porque o Senhor enviou, ou porque o Senhor trouxe, ou porque o Senhor estava dando, porque no momento nós não conseguimos ter aquela visão espiritual de enxergar
então você tem um propósito nesta terra. Glória a Deus. Né? Nós temos um propósito diante do Senhor. Aleluia. Então a Bíblia vem falar que aquele homem, ele ora ao Senhor, e talvez dentro Neemias disse, eu não posso deixar essa situação ficar desse jeito. Meu Deus. Então se eu estou bem, e se eu tenho acesso ao palácio, eu vou reedificar aquilo que um dia foi destruído. Eu vou reconstruir. O poder da reconstrução está na tua vida. Aleluia. O poder da reconstrução em Cristo está na nossa alma, está na nossa vida. O problema é que o crente, ele não entende que em todo tempo nós estamos aqui para sermos reconstruídos em todo tempo. Meu Deus, aleluia. Há uma arma na tua vida. Há uma arma no teu coração. A maior arma que você tem, além da oração, é a tua confiança em Deus. É verdade. E a confiança em Deus faz com que você e eu construímos algo que nós não esperamos, que vem da parte do Senhor sobre a nossa vida. O que o Senhor está querendo dizer nesta manhã para a nossa vida? Aleluia. Eu não sei qual é a reconstrução que Deus ele precisa fazer na tua vida, seja sua família, seja marido, seja filhos, mas precisa ser reconstruído. Uma arma da fé, uma arma da esperança, Aleluia. né? A arma da oração, a arma da palavra profética. Né? Meu filho não está bem, meu filho está no mundo, ele pode estar no mundo, ele pode não estar bem, mas no nome de Jesus, aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É verdade, aleluia. As situações nos impedem de enxergarmos o absoluto de Deus. Porque a maior adversidade que Satanás coloca na nossa vida é nos desarmar, dizendo para mim e para você que aquilo que nós enxergamos, a realidade disso é aquilo. E que não haverá outra realidade na nossa vida. Então nós podemos então afirmar que isso é verdade ou nós negarmos diante da cruz, não. Mas a palavra me diz que em Cristo eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece todos os dias. Não é verdade? Então a reconstrução daquilo que eu preciso ter, não só sobre a minha vida, mas sobre a minha casa, a Bíblia me garante que quando eu confio, Ele fará por mim. Ele fará pela minha casa. Ele fará pela minha família. O que nesta manhã é preciso ser reconstruído sobre nós? Deus está perguntando. Meu Deus. Quais são as construções que temos apresentado ao Senhor e o que é preciso se manifestar para que a graça de Deus se manifeste? Precisamos entender que a maior coisa de um levantar de um homem que Deus dá, Deus levanta a Chile, Deus levanta a Sara, a Cris, a Raquel, a Cláudia, para um propósito. Mas entenda uma coisa, a reconstrução maior que está na nossa vida é quando nós nos posicionamos para reconstruir a vida de alguém. Deus te levantou para trabalhar em almas, para ganhar almas, né? Às vezes nós estamos dentro da igreja, nós olhamos os nossos irmãos, mas nós não temos a fé profunda de olhar a necessidade dele e de entendermos o que ele está passando em um processo da sua vida. Então seja você o reconstrutor da tua vida, da tua história, da tua família. Meu Deus, aleluia. A oração é a chave da vitória, é a chave da vitória. Mas sem posicionamento, meu Deus, você não levará a entender o processo maior de Deus na tua vida. Meu Deus, obrigado. Então nós precisamos nos levantar para olharmos para uma certa situação que está acontecendo e dizer, não, esta situação não pertence a você. Essa guerra não é tua, essa guerra é do Senhor. É minha luta, é minha guerra, é minha guerra. Mas quem está guerreando, quem está lutando por mim ainda se chama Jesus Cristo. Aleluia. Então nós precisamos ter um posicionamento de soldados. Neemias, ele poderia muito bem olhar para aquela situação quando ele começa a ouvir que aquele povo estava desfascado, cortado, entristecido, apenas ouvido e apenas olhado para aquela situação e dizer assim, poxa, eu não posso fazer nada, eu vou fazer o quê? Mas ele não se conforma com aquela situação. Ele ora ao Senhor pedindo a Deus o perdão sobre aquele povo. E quando ele olha para o próprio Senhor e para ele mesmo. Eu posso ir lá. Eu posso chegar até lá. Eu posso ser alguém para
Quando o adversário vem para trazer devastações, destruição, para amarrar, para destruir, para até colocar medo na nossa vida. Entenda nesta manhã que o medo não pertence à tua vida e nem à tua vida. O Deus que é o general de guerra e que te levanta como soldado, Ele te garante a tua batalha para acontecer. A Bíblia vem falar que quando Neemias ele coloca-se na posição daquilo que ele se propôs diante de Deus, vem os adversários, vem os Tobias, os filhos de Gesem, vem aqueles para confrontar Neemias, para dizer para Neemias: você vai reconstruir? Você e esse povo vão dar certo mesmo? Será que tudo isso vai dar certo? Neemias ele olha para aquela situação: bom, eu não sei quanto a você, mas o Deus da benevolência é Ele que fará sobre a nossa vida. Aleluia. Ou seja, Ele está dizendo: aquele que me deu ordem para chegar aqui, Ele está garantindo sobre a minha vida. Ele está garantindo sobre a minha vida. Agora, enquanto você, eu sei que eu tenho parte nesse negócio, mas você não tem parte. Então entenda uma coisa: todas as tuas adversidades vão se impor para colocar medo, gerar medo na tua alma. O medo, ele amedronta o nosso espírito. É verdade. O medo, ele adoece e enfraquece até o nosso físico. É verdade, Pai. Quando o medo chega, quando nós olhamos ou quando nós estamos diante até de um diagnóstico, quando nós vamos para o médico, né, que nós precisamos ali pegar o exame, o diabo já vem com aquele confronto na alma: o que será que eu tenho? O que será que vai dar aquele resultado? Já começa a gerar um medo, a mente já começa a ficar embaraçada. O medo começa a fluir de uma maneira que nós nem chegamos ainda no médico. E a ansiedade ela já começa a bater antes, gerando medo na alma. Porque aquilo que o diabo quer fazer é tratar na nossa vida dizendo que realmente você está mesmo. O diagnóstico é isso mesmo. Quando o medo chega, o medo desarma as armas que estão em nós. Nós não conseguimos prosseguir. Nós somos desarmados. O medo machuca. O medo traz tristeza, o medo traz choro. Eu já vi vidas por causa de medo estarem prostradas dentro de uma casa e numa cama. Porque não consegue sair. Porque o adversário criou dentro da mente que aquela situação é verdadeira. E na verdade é artificial. Por quê? Porque o medo, ele cria uma situação que não é verdadeira. É verdade. Né? Tem hora que o teu corpo está tão sadio, mas por causa do medo, nossa, já gera uma dor de cabeça. E é tão assim, de repente, é tão automático. Né? É tão automático que o corpo da gente não tem controle. Por quê? Por causa da ansiedade e por causa do medo. Deus não é Senhor do medo. A Bíblia vem falar que o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. E porque muitas vezes nós deixamos que o medo entre. Nós temos medo de tudo, irmãs. De tudo. De tudo. E deixamos de confiar no Senhor. Se nós ouvirmos uma palavra, nós olhamos e falamos: nossa, será que é verdade mesmo? Se ouvimos tantas coisas, a gente ouve vozes, bagunças, né? Barulhos no nosso ouvido. Pai, aleluia. E a gente não consegue ouvir o que Deus está querendo dizer para mim e para você. A gente pode estar vivendo numa situação, mas se Deus falou, Deus ele vai garantir sobre nós. É verdade, aleluia. Né? Então, o que nessa manhã precisa ser construído na tua vida? É a tua chamada? É a tua família? O que você precisa fazer para se levantar novamente, para não ficar prostrado numa situação que nós olhamos, enxergamos e estamos somente admitindo e ingerindo o que nós estamos vendo todos os dias? Verdade. Nós precisamos ter um posicionamento diferente. Às vezes, nosso posicionamento, as nossas mãos não vai poder alcançar. Mas o teu joelho é a maior arma que você precisa. Meu Deus, aleluia. Não só o posicionamento da oração.
oração, porque a oração é orar e ter ação, né? Verdade. Eu vou orar e, se Deus me permitir, eu vou trabalhar para que isso seja realidade na minha vida. Verdade. As promessas, para ser cumpridas na vida de crente, é preciso de um posicionamento de ação. Agora, só se você orar e você não trabalhar pela promessa, não tem como você alcançar. Porque Deus, ele te fala uma promessa, mas ele vai trabalhar na promessa pelo teu posicionamento e ação. Então, nós precisamos um pouco mudar o raciocínio da nossa mente, da nossa cabeça também. Então, precisamos ser reconstruídos. Reconstruídos por dentro. Reconstruídos na nossa alma, no nosso espírito. Gerando fé, tirando medo, tira o Sambalate, tira o Tobias da vida, as oposições que vêm, tirando sarro, olhando para nossas vidas para dizer que nós não conseguiremos chegar onde nós queremos chegar e o que Deus falou para a nossa vida não se cumprirá. Acreditamos nas possibilidades do que os nossos olhos estão enxergando, mas nós não acreditamos naquilo que realmente o Espírito está dizendo ao teu espírito, o homem espiritual que tem dentro de você. O homem espiritual conhece a identificação do que o mundo espiritual está revelando na tua vida. O homem carnal fala das coisas carnais, mas o homem espiritual fala das coisas do céu. A Bíblia fala que a ovelha conhece o teu bom pastor. Não é verdade? E aqueles que não são ovelhas sabem quem é o seu mercenário. E porque é tão difícil nós cultivar a ouvir a voz de Deus na nossa vida, mesmo diante de situações precárias, nós não ouvimos, nós não cultivamos ter hábitos de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter mudanças de hábitos na nossa vida. E o hábito é cultivar a ouvir a voz de Deus. Eu acho tão bonita essa parte que Neemias ele diz se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. Então me dê cartas para que eu vá ajudar, ou seja, eu estou diante de um rei que tudo pode, né? Para que eu vá até lá e reconstrua aquilo que um dia foi destruído. Meu Deus. O que precisa ser reconstruído, irmãos? A gente olha tantas coisas, família sendo devastada todo o tempo. Parece que não há palavra de fé na nossa vida, né? Parece que as reconstruções sejam necessárias. A gente olha em todo o tempo situações que vêm e atingem o nosso irmão. A gente não tem nem coragem de entender e de ajudar o próximo que está do nosso lado. Verdade. Entenda que eu e você, nós fomos chamados para uma reconstrução, né? Precisamos da reconstrução na nossa alma. Precisamos ajudar o nosso próximo na reconstrução da sua vida. Nós precisamos. Meu Deus. Né? Aleluia. Esse tempo atrás, o Senhor me deu uma família para me estar cuidando, aceitando Jesus. Eles aceitaram Jesus. E aos poucos a gente vai segurando a palavra. Eu não posso chegar com tudo sobre eles, porque ele está vindo de um caminho que não era muito legal. Então eu não posso crucificá-lo por aquilo que ele viveu lá atrás, para que hoje ele possa ter uma nova vida, uma nova esperança. Verdade. Sabe quando você se coloca na reconstrução de Deus por a vida de alguém, você vai sofrer retaliações, você vai sofrer guerras, né? Você vai sofrer tantas coisas, mas quando eu olho eles, eu começo a glorificar a Deus pela mudança que Deus está trazendo. Aleluia. Né? Eu entro na casa deles e já olho para ele, como foi, bom dia ou boa noite, né? Como que está o dia? Está tudo bem, conseguiu orar, estão orando e conseguiu ler alguma parte da Bíblia? Vó, conseguimos, hoje à noite nós oramos. Saber reconstruir essa aleluia. Essa maneira. Né? Quando nós sabemos reconstruir na sabedoria, nós estamos ganhando o céu para perto de nós. É verdade. E todas as vezes que eu olho eles, eu falo assim, Jesus, muito obrigada, porque da onde Deus está os tirando, nem eu, na minha inteligência humana, saberia que Deus os colocaria hoje como eles estão. E Deus está abençoando eles. Nós somos reconstrutores de vidas.
Nós somos reconstrutores de famílias. Nós somos reconstrutores. Cada um carrega um projeto. Né? Cada um tem um perfil, cada um tem uma chamada. Mas de todas as chamadas nós somos reconstrutores. Meu Deus, obrigado. Então fiquem com essa palavra, reconstrua a vida, reconstrua os sonhos. Amém. A reconstrução não é só a base da oração, mas é um posicionamento diante do Senhor. Amém? Amém.